Oi, eu estou iniciando esse vídeo para a gente falar sobre mais dois SCPs, que para quem não sabe, SCP significa Seguro e Conter Protect, que é uma fundação que contém e retém anomalias e monstros que podem causar graves danos na humanidade, e eles são separados em várias classes diferentes. Hoje nós vamos falar sobre o SCP-092 e o SCP-093, que para quem não sabe, o SCP-092 não é tão perigoso, mas o SCP-093 é extremamente perigoso, e eu vou explicar o motivo do porquê, né? Mas é claro, eu já peço que você já deixe o likezão, que ajuda demais o canal a crescer. Se você conhece alguém que gosta de conteúdo de terror, envie para ele, né? Vai ajudar demais o canal a crescer. Então, vamos iniciar aqui para a gente falar sobre o SCP-092. Bora lá. SCP-092. Nome: não ouça esse CD. Classe do objeto: seguro. Contenção: os 3.105 cópias do SCP-092 devem estar contidas em embalagens não anômalas, depositadas e armazenadas no sítio 37. Testes com SCP-092 devem ser feitos com uma câmera isolada e só com funcionários de classe D. Descrição: o SCP-092 é um conjunto de CDs descrito como absolutamente tem 5 dimensões, citando 31 nomes das músicas que participaram de diversos momentos da banda americana T5TH dimensões. Quando reproduzido, o SCP-092 cria uma anomalia em todos que ficam no seu alcance de audição, aonde acaba ocorrendo em todos ao mesmo tempo. E essa anomalia ocorre durante 74 minutos. Os ouvintes são incapazes de sair no raio de alcance do SCP, aonde ele irá tocar, e os membros que ficam de classe D, que ficam expostos ao escutar as músicas que o SCP acaba tocando, são incapazes de se sair ou perder o controle daquele momento, sair do alcance daquela audição ou simplesmente desligar o SCP. Eles não conseguem fazer isso. E toda vez que o SCP acaba, eles falam em coro a mesma frase, que no caso é o Tent Was Real Cool, que no caso significa uau, isso foi muito legal. Essa frase sempre foi falada em inglês, e essa anomalia é causada em todas as faixas etárias de idade, já que pessoas que não sabem inglês também falam essa mesma frase, e também pessoas de diferentes idades, até pessoas que não sabem falar, ou ainda crianças que ainda estão aprendendo a falar, falam essa mesma frase quando ficam expostas na presença do SCP. Ele foi levado até o sítio 19 pelo SCP-092-B, que a gente pode chamá-lo assim, já que ele mesmo se classificava como um SCP. O SCP-092-B, que falou como o SCP-092 funcionava, explicou durante o interrogatório como todas as suas anomalias ocorriam e depois cometeu suicídio. O cadáver do SCP-092-B está no necrotério e não apresenta nenhuma anomalia senão com relação ao SCP original, que no caso é o SCP-092. O SCP-092 está sendo contido pelos membros da Fundação e até então está sendo seguro porque ele não apresenta nenhuma anomalia senão essa, porém está sendo contido pelos membros da Fundação para que ninguém entre em sua área de alcance. SCP-093. Nome: Monstro do Mar Vermelho. Classe do objeto: Euclídeo. Contenção: o SCP-093 deve estar contido dentro de um espelho gravado por uma câmera constantemente. Testes com SCP-093 são permitidos se a gravação de resgate do indivíduo estiver sendo seguida. O SCP-093 é um disco majoritariamente vermelho de estrutura rochosa, com algumas marcas presentes nele. Sozinho, ele tenta se aproximar o mais rápido possível de qualquer tonalidade espelhada. E é claro, né, ele gira em seu eixo tentando se aproximar o mais rápido possível, com uma velocidade tão alta que pode atravessar um corpo humano. Utilizando o SCP-093, ele pode mudar de cor, variando do vermelho para o laranja e outras cores. Utilizando ele pode funcionar como uma chave para outras dimensões espelhadas. Pressionando ele contra o espelho, a pessoa pode entrar em outras dimensões. Um membro de classe D como cobaia foi enviado lá para analisar as outras dimensões. E é claro, embora algumas delas mudassem, sempre tinha a mesma criatura, no caso, os chamados impuros. Criaturas de aproximadamente de 15 a 30 metros que meio que invadem dimensões, porém eu vou falar dele mais adiante. E é claro, vários testes foram feitos, como eu havia mencionado, em outras dimensões e eram classificados por cores, no caso, a cor azul, a cor verde, a cor violeta, a amarela e a vermelha. Na dimensão espelhada azul, um membro de classe D que foi enviado lá como cobaia para analisar o local descreveu um campo gigantesco e um buraco que foi feito aparentemente por mãos humanas gigantesco, ao ponto de não dava para ver seu fundo.
Vale se destacar que ele ficou relutante em entrar naquele buraco por uma corda, porém com muito esforço da Fundação SCP-NET de tentar convencê-lo e obrigá-lo a descer, a contragosto ele acabou aceitando. Ele desceu e encontrou como se fosse indícios de civilização lá embaixo, onde havia 7 portas enferrujadas. Ao entrar lá dentro ele encontrou um cheiro horrível mesmo, de podridão, com um estado de que alguém havia estado lá dentro, que meio que estava em estado de putrefação. E também havia jornais lá, né, revistas, porém que ao tocar de tão velho que estava, acabavam se esfarelando ao toque. De repente, houve uma tensão na corda e um grito gigantesco de uma criatura que estava lá em cima, ao ponto dos membros da fundação que estavam meio que escutando, né, tiveram que tirar todos os fones para não escutar aquele grito. Os membros da fundação que estavam analisando, não é? Que estava com uma câmera na mochila na qual o membro classe D estava, e também tinha uma corda na qual ele desceu que ligava até a entrada do local da dimensão, meio que se estendeu. Alguma coisa puxava ele de volta para cima. Os membros da fundação alegaram, né, exigiram que o membro de classe D tirasse as armas que ele tinha, porque aquela criatura provavelmente estava lá em cima. Ao subir, ele não encontrou nada. Os membros da fundação analisarem, né, a gravação, eles descobriram que lá embaixo havia uma criatura que estava olhando para o membro de classe D, na qual ele não conseguiu perceber, mas os membros da fundação conseguiram. Subindo, ele não encontrou nada lá em cima, porém, ao voltar para o portal, meio que só escutou-se um grito do membro de classe D e a câmera havia caído no chão. Ao arrastarem de volta a corda, né, que havia tensionado, os membros da fundação descobriram que só havia a mochila lá. Não se sabe que criatura havia atacado ele naquele exato momento. E só a mochila com a corda e a gravação havia retornado da outra dimensão espelhada. Entrando em outras dimensões, eles descobriram o real sentido por conta disso. Entrando na dimensão verde, eles encontraram uma fazenda. O mesmo classe D, né, havia encontrado uma fazenda e meio que não havia nada lá, como se tivesse tudo sido abandonado. Eles acabaram encontrando um bunker que estava próximo daquela fazenda e meio que eles, ao entrarem lá, eles descobriram o que realmente havia acontecido. Havia cadáveres naquele bunker de pessoas que haviam tirado a própria vida e meio que ao registro de um diário do que estava acontecendo, eles descobriram realmente o que havia ocorrido. Simplesmente aqueles membros que moravam naquela fazenda faziam parte de uma família, onde o filho mais novo acabou encontrando esses chamados impuros, criaturas de aproximadamente 15 metros, e meio que esse impuro meio que acabou matando aquela criança, absorvendo ele para si. Aquela criatura não possui rosto e tem mãos gigantescas que se arrasta por aí, tem um cheiro horrível. Ele meio que acabou encontrando aquela criança e por azar ela acabou sendo absorvida para dentro daquela criatura, o matando. O restante da família meio que se reagrupou e entrou dentro daquele bunker onde tudo foi registrado. Vale se destacar também que vários impuros ficaram próximos daquela fazenda. Os membros daquela família, não tendo escolha, acabaram tirando a própria vida. A comida que estava lá dentro apodreceu e meio que eles tiveram só os registros do que estava escrito lá dentro. E é claro, esse daqui foi o registro do teste da dimensão verde. Outras dimensões foram acessadas e uma delas mostrou, não é, que havia um local onde havia vários discos vermelhos pendurados, como se realmente estivesse lá presente, e alguns estavam faltando. Provavelmente um dos discos vermelhos que faltava lá era o disco que os membros da fundação estavam utilizando para viajar pelas outras dimensões. E indo para a dimensão violeta, amarela e vermelha, eles descobriram a origem dos chamados impuros. Entrando na outra dimensão, eles acabaram encontrando uma civilização onde havia pessoas que chamavam essas criaturas de impuros. Foi daí que surgiu-se o seu nome, onde pessoas que acabavam pecando meio que se transformavam nessa coisa. E para meio que fugir do pecado, eles tinham que se banhar nas águas das lágrimas do Senhor, que era meio que um rio. Porém, essas criaturas se transformavam aparentemente as chamadas lágrimas do Senhor, que transformava a pessoa daquela criatura, porém não só uma pessoa, e sim várias pessoas que se transformavam nessas criaturas. E depois de um tempo, um membro que foi enviado para lá, não é um doutor que foi enviado para lá, meio que ao entrar em contato, né, com essa criatura, ele tentou inventar um antídoto para acabar matar ela. E meio que ele inventou esse antídoto e colocou na sua bala e queria tentar matar um impuro. Ao se aproximar dele, meio que essa criatura aparentemente tentou se morrer, como podemos assim dizer. Ele acabou dando os tiros, porém, ao invés de tombar no chão, essa criatura meio que se explodiu, revelando vários corpos nos humanos, como se fosse a junção de vários corpos humanos que moldassem e formassem um único ser com uma mentalidade só.
Ao analisar e tentar descobrir qual era a origem dos impuros, não é? A partir de quem era essa lágrima do Senhor e quem criava essas criaturas. E foi nos testes, como eu havia mencionado, que no caso é o violeta, o amarelo e o vermelho, revelaram qual era o sentido de tudo isso. Depois de um tempo, aquele membro haviam selado totalmente a entrada e depois, quando eles voltaram, as civilizações já não existiam mais. Estavam extremamente tomadas pelos impuros. Provavelmente os impuros que estavam ali presentes acabaram consumindo aquelas pessoas e transformando elas provavelmente em mais impuros. E os impuros são realmente gigantescos, meio que ele absorve pessoas e meio que ele provavelmente fica maior absorvendo elas. Meio que ele se conforma com um conjunto de várias pessoas que ele acaba matando e se transformando nessa coisa que você consegue ver aí, essa coisa horrenda. De acordo com as descrições, essas criaturas meio que fedem muito. E ao voltar lá, naquele local, ele meio que descobriu a real origem dos impuros, que no caso é uma entidade muito poderosa que meio que acaba transformando essas pessoas em impuros e para a sua própria diversão. Esse se invade outras dimensões também, porém os testes foram encerrados por enquanto, impedindo essa criatura de tentar acessar a nossa realidade. Muitos dos testes que envolviam o SCP-093 foram cancelados também, já que o risco de que aquela criatura invadisse a nossa realidade fosse realmente gigantesca. Essa criatura transforma outras pessoas em outras dimensões e várias civilizações em impuros e meio que ele desistifica totalmente o local, transformando qualquer pessoa nessas criaturas que você vê por aí. Provavelmente essas criaturas que ele cria, utilizando corpos de pessoas, meio que tem uma única consciência. E essa única consciência é voltada justamente para ir atrás de novas pessoas para consumir. Vários membros de classe D morreram pelas mãos de vários impuros e meio que estão tentando descobrir uma maneira de impedir essas criaturas de chegar à nossa realidade. Vários testes foram cancelados e o SCP-093, que no caso é o disco, está selado dentro de um espelho, guardado, vigiado pelos membros da Fundação SCP. Mas vários testes se tornaram mais escassos devido ao fato de que aquela criatura pode invadir a nossa dimensão e transformar várias pessoas em vários impuros e meio que acabar com a humanidade utilizando essas criaturas só para o prazer e diversão daquela criatura que está presa em outras dimensões espelhadas. E um membro da fundação que acabou entrando na dimensão meio que acabou deixando o SCP-093 para trás, preso na nossa realidade, ele se selando para dentro do espelho. Quando os membros tentaram trazê-lo de volta, meio que ele estava totalmente maluco, como se estivesse inconsciente. Ele acabou utilizando a arma para matar vários membros da fundação, porém, os membros com um equipamento melhor acabaram nocauteando e detendo este membro que havia entrado naquela área do SCP-093, na dimensão espelhada. Porém, ao invés de sair sangue, saiu um líquido amarronzado de dentro do SCP, a mesma tonalidade dos impuros. Vale destacar que muitos membros acabaram morrendo devido a vários impuros acabaram se consumindo eles, membros de classe D, e para impedir que aquela criatura entrasse nas nossas dimensões, eles acabaram meio que encerrando boa parte dos testes que envolvem o SCP-093. O SCP-093 está sendo contido no espelho para impedir que aquela criatura que está em outra dimensão entre na nossa realidade. Mas imagina só, essa criatura invade nossa realidade e meio que começa a transformar várias pessoas em impuros imundos para sua própria diversão. Seria o fim da humanidade se essas criaturas invadissem o nosso mundo. O SCP-093 está sendo contido, selado dentro de um espelho para que impedir essa criatura que invada a nossa realidade e acabe chegando até nós. E esse daqui é o SCP-092 e o SCP-093. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê seu likezão, que ajuda demais o canal a crescer. Se você gosta de SCP, tá aqui a playlist do canal sobre os outros SCP, do SCP-093 para baixo. E também, se você gosta de terror, tá aqui no canal, só dá uma passada aqui que tem vários conteúdos de terror. E é isso, obrigado por tudo, valeu e passe bem.